identidade. Eu recebi um convite para falar sobre identidade num local, e era um retiro inteiro só para falar sobre isso. Aí eu topei o desafio. Quando fui estudar sobre o tema, que eu puxei a Bíblia para procurar a palavra identidade, procurei, até hoje eu não achei a palavra identidade na Bíblia, né? Eu disse, como é que eu vou pregar sobre um negócio que não tem nem na Bíblia, né? Aí eu fui pedir ajuda ao dicionário. Quando eu fui no dicionário, então eu encontrei o significado da palavra identidade. Dizia assim, ó: identidade é uma equação em que os dois membros são identicamente os mesmos. Isso ajudou muito. Aí eu fiquei pensando, não ajudou aqui. Aí fui lendo, disse, olha, identidade, no outro dicionário dizia assim, a qualidade do que é idêntico. Bom, aí eu fui lá para idêntico é aquele que tem identidade. Ajudou bastante, né? E aí eu continuei procurando, aí até que no outro local eu encontrei que identidade vem de idêntico, que significa semelhante. Ao dizer aí já começou a ficar bom, porque semelhante lembra semelhança puxa o propósito eterno de Deus, é a minha praia, tô dentro, né? Aí eu fui pregar sobre isso, mas estudando sobre esse negócio de identidade, a minha próxima pesquisa, já que eu estava ali pela internet, foi procurar saber algo mais sobre identidade. Aí a primeira coisa que eu encontrei foi uma foto de uma carteira de identidade. E eu fiquei imaginando assim, como seria a carteira de identidade de Jesus Cristo? O que é que teria na identidade de Jesus Cristo? Primeiro que em vez de estar ali República Federativa do Brasil, ia estar ali o Reino dos Céus. Jesus era um cidadão do Reino dos Céus. Ele dizia, o meu reino não é deste mundo. E aí eu comecei a viajar nessa imaginação aí sobre a identidade de Cristo, e eu comecei a pensar sobre essa identidade. Quem é Jesus? Qual era a identidade de Jesus? E até Jesus perguntava para os discípulos dele, o que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E próprio Jesus, ele dizia para as pessoas qual era a sua identidade. Vamos abrir a Bíblia, por exemplo, em João 10:30. Então a minha primeira parte nesta pregação é a identidade de Jesus Cristo. Quem é Jesus? O que é que Jesus fala acerca de si mesmo? Qual era a imagem que teria no documento de identidade de Cristo? Então Jesus diz assim, ó, João 10:30: eu e o Pai somos um. Repita isso comigo. Eu e o Pai somos um. É muito importante entender isso, porque cada pedaço de Jesus refletia minimamente o Pai. Que olhava para Jesus, via o Pai. Quando Filipe pediu a ele, mostra-nos o Pai, e isto nos bastará, o que foi que Jesus respondeu? João 14, 8 e 9. Para quem não sabe a resposta, vá colar. Filipe perguntou, pediu, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Aí Jesus respondeu. O que foi que Jesus respondeu? Estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, filho? Olha o que ele responde, João 14, 8 e 9. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Olha, pediu para mostrar o Pai. Aí ele disse, como é que você não me conhece? Filipe podia ter retrucado, mas falou, não estou perguntando de você não, estou perguntando do Pai. E Jesus continua, quem me vê a mim, vê o Pai. Repita isso comigo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus representava exatamente Deus. Tudo que Deus é estava expresso em Jesus. Por exemplo, Hebreus 1, de 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3. Estou olhando a pressa.
havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Está falando aí de Jesus. Agora vamos dizer o que é que ele diz mais de Jesus, no verso 3. Principalmente no verso 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Mas vamos destacar o comecinho do verso 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Repita comigo só isso. Ele é o esplendor da glória. A frase toda. Ele é o esplendor da glória. Quem lembra qual foi a primeira frase que eu pedi para vocês repetirem? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então diga de novo. Eu e o Pai somos um. Quem lembra qual foi a segunda? Quem me vê a mim é o Pai. E a terceira agora? Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Esse negócio de expressão exata, eu lembrei que eu já vi esse negócio de expressão em matemática. Aí eu me lembrei do conceito que eu vi lá no dicionário de identidade. Identidade é uma equação em que os dois membros da equação são exatamente os mesmos. Então vamos fazer uma equação aqui na nossa cabeça, matemática. Jesus é igual a quem? A Deus. Tudo que tem em Jesus tem em Deus. Tudo que tem em Deus tem em Jesus. Jesus expressava tudo que tinha no Pai. Não precisava de informação a mais. Não precisava de ninguém pesquisar no Google quem é Deus. Bastava olhar para Jesus. Quem olhava para Jesus via Deus. Então a gente tem aqui algumas coisas para pensar sobre Jesus, né? A gente tem algumas coisas aqui para pensar sobre quem é Jesus. Colossenses 1,15. Ainda estamos falando da identidade de Cristo. Falando aqui o que é que estava em Jesus, na identidade de Jesus. Que imagem tinha ali, que foto teria na identidade de Jesus Cristo. Colossenses 1,15. Essa a maioria sabe. Este é a imagem de quem? Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Então, essa era a responsabilidade que Jesus trazia para si. Jesus chegou aqui na terra anunciando ser o Filho de Deus e de expressar em si mesmo todas as características de Deus. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ninguém nunca viu a Deus. Agora Deus nos revelou a face do Pai na face do Filho. Efésios 5, 1 e 2 nos chama a um desafio muito forte. Efésios 5, 1 e 2. Esqueci a gente. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como é que eu vou imitar Deus se eu nunca vi Deus? Não tem como eu imitar alguém que eu não vejo, que eu não estou vendo ele fazer nada para eu imitar. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou. Então, como é que eu imito Deus? Andando em amor, como quem amou? Como Jesus. Então, como é que eu imito Deus? Imitando Jesus. Como Jesus expressava Deus, eu posso imitar Deus imitando Jesus. E eu poderia seguir aí com muitos outros versos acerca da semelhança entre Jesus e Deus.
Mas vamos começar um pouco aqui, um verso que todos sabemos juntos, João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a primeira coisa que a gente chega à conclusão nesse verso é que Jesus é o quê? Jesus é Deus. Jesus não é uma criatura de Deus. Jesus é Deus. Sem Jesus nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador do universo e da vida. Eu todo dia levo minhas filhas para a escola. Eu tenho 3 filhas e eu levo elas para a escola dizendo assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Eu digo, minhas filhas, eu não sei o que vocês vão aprender hoje na escola. Vocês podem estudar algum animal, algum astro, algum personagem da história, algum elemento da natureza. Eu não sei o que vocês vão aprender hoje, mas eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Tudo que vocês vão estudar foi criado por Jesus. Foi criado por meio dele e para ele. Toda coisa bonita que você achar, toda foto bonita que você vê, dê glória a Jesus, porque ele é o autor. Amém? Esse é Jesus, essa é a identidade de Jesus. É aquele que existiu antes de todas as coisas. Então, ele é Deus, ele existe antes de todas as coisas, e ele é o Criador de tudo. Quanto mais equipamento a ciência inventa, mais coisas grandes a ciência encontra. Encontra estrelas milhares de vezes maior do que o nosso Sol, que já é centenas de vezes maior que nosso planeta. E eu fico feliz, cada vez que eles encontram uma coisa maior, maior ainda é o poder do meu Jesus, o Criador. Também eles encontram cada vez microscópios mais potentes e encontram cada vez pedaços menores da célula. E eu digo, cada vez que passa eu me encanto com Jesus, como ele é detalhista, como ele é minucioso. Do microscópico ao gigantesco, astronômico, megalogrande, ele é tremendo, é Jesus. Esse é o Jesus que a gente segue, essa é a identidade de Jesus. Só que Jesus teve um dia que ele mudou tudo na identidade dele. Teve um dia que Jesus mudou radicalmente a identidade dele. Ele esvaziou-se de sua glória, de sua majestade, de sua onipotência, de sua onisciência, de sua glória, de seu trono, e veio morar dentro da barriga de Maria. Para Maria foi uma graça, para Jesus foi um esvaziamento. Você imagina o Criador do universo e da vida agora está morando dentro de um útero, do tamanhozinho de uma bolinha. Era um embrião. E você sabe o que o embrião faz dentro da barriga da mãe? Ele fica bebendo o líquido amniótico e urinando aquele líquido, e bebendo de novo, e urinando de novo, e só isso que ele faz. Ele não respira. Por que ele não respira? Porque não tem ar ali para ele respirar. Então é pelo cordão umbilical que ele recebe comida da mãe, oxigênio da mãe. Todas as impurezas são filtradas pelo cordão umbilical para a mãe. E ele depende completamente dela. Ele era transportado por Maria, aquecido por Maria, nutrido por Maria. Dá para entender como é que o Criador do universo e da vida vira tão dependente. Sequer respirar conseguia. Aí um dia ele nasce. E nasce aonde, minha gente? Onde foi que Jesus nasceu? Manjedoura é um lugar tão bonito no Natal, né? Um lugarzinho tão cheirosinho, com um menininho tão limpinho ali, com uma mãezinha tão singela, né? Uns anjos ali decorando o ambiente, né? Mas aquele lugar onde Jesus nasceu foi tão humilhante, porque a Bíblia diz que não se achou lugar para eles. Não havia uma casa, um hotel, uma pousada. E eu fico pensando que quando minhas filhas nasceram, tinha um berço preparado, tinha uma cestinha de coisas, tinha fraldinha descartável, tinha colônia Johnson & Johnson. O primeiro cheiro do meu Senhor aqui na terra, o primeiro cheiro que ele sentiu quando nasceu, foi cheiro de xixi de cavalo, bosta de camelo.
Eu nunca assisti o cheiro de bosta de câmera, mas deve feder muito, viu? Estava ali aquele conjunto de cheiros, aquele lugar cheio de palha, de carrapato, de pichilim. Imagine Maria ali se coçando, não teve tempo de tomar um banho, não teve lugar onde pousar. Veio de uma viagem, um jumento, o pobre do jumento ali arriando os cantos ali, sofrendo depois de uma viagem longa. Quem cortou o cordão umbilical de Jesus? José. Maria que não foi. Foi José. Que experiência José tinha de parteiro? Com aquela faca que ele dava acabamento nas madeiras, cortou o cordão umbilical de Jesus, deu um nó. Devia ser muito feio o umbigo de Jesus. Não tinha uma pediatra de plantão para pesar, medir Jesus. Não tinha um becinho. Jesus, é ali que começa a vida na terra de Jesus. Como alguém para quem faltou lugar. Logo em seguida, Herodes quer matá-lo e vai persegui-lo. Ele ainda na infância tem que fugir. E foge, vai lá para o Egito. Jesus se torna um fugitivo. Aos 4 anos volta e vai viver na pior terra que alguém podia viver naquela terra. Quando disseram que Jesus foi encontrado e que Jesus era o Messias, Natanael logo perguntou: de onde ele vem? Qual foi a resposta? Nazaré. De Nazaré. Por isso que Jesus é chamado também de Jesus de Nazaré. Ele não nasceu em Nazaré, mas ele foi criado ali. A sua família era dali, seus amigos de infância eram dali, a sua identidade. Na identidade da gente não diz de onde a gente é. Tem gente que tem até vergonha de dizer a sua cidade natal, né? Tem gente que tem essas, né? Então, Jesus tinha na sua identidade nova a pior cidadania que alguém podia ter. Era Jesus de Nazaré. Hoje é até bonito. Em nome de Jesus de Nazaré, isso não seria um elogio naquela época. Alguém ser considerado de Nazaré era ser considerado gente ruim. Tem um bairro aqui muito carregado, a pessoa diz, daquele bairro ali, aquilo ali é boca de fumo, aquilo é lugar de cachaceiro, de ladrão, de, né? Alguém tem um bairro assim aqui, o cara fica até com vergonha de dizer que mora ali, né? O cara encontra a rua mais perto do outro bairro, pode dizer que mora ali perto. Pois era assim Nazaré. E o que é que Natanael responde quando lhe disseram que Jesus era de Nazaré? E de Nazaré pode sair alguma coisa boa? A resposta era não. Não podia. A Bíblia diz que a região das trevas viu uma luz. Jesus viveu na região das trevas. A única importância histórica de Nazaré é porque ela servia de passagem para as Índias. E ali era um lugar maravilhoso para se assaltar. Aquelas caravanas que iam passando por ali, era aquele lugar onde se parava para roubar. Era conhecida como aquele resto do meio do nada. Sabe, querido? Lá onde Judas perdeu as botas, era Nazaré. Isso estava na identidade de Jesus. A Bíblia diz que ele era um homem de dores e forçado nos trabalhos. Nazaré pertencia à Galiléia, que estava sob domínio romano, e o Império Romano estava construindo ali por perto algumas de suas cidades fortificadas. Demandava muito trabalho pesado na madeira. Jesus carregava tora de madeira. Jesus era o filho mais velho de alguns irmãos. José some da história. Em algum momento José morre. José desaparece. E Jesus vira o filho mais velho, ajudando a mãe e os irmãos ali. Um homem de dores, um homem de trabalho, um homem de mãos calejadas, um homem de muita experiência no trabalho. Agora, ele não tinha parecer nem formosura. Ele começou a assumir para si muita responsabilidade. E segue assim até os 30 anos de idade, quando enfim ele vai ser batizado. Quem foi que batizou ele? João Batista. João Batista era o que dele? Primo dele. Alguém tinha avisado a João Batista, não sei se um anjo, não sei se o próprio Deus, que um dia João ia batizar alguém, e sobre esse alguém ia descer o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. E esse seria o que batizava as pessoas com o Espírito Santo. Você está batizando as pessoas com água, mas virá um que você não é digno sequer de amarrar as sandálias dele. Você batiza com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo.
João não sabia quem era. Aí no meio das pessoas que João foi batizar, apareceu Jesus. Todo mundo que ia ser batizado por João Batista fazia o que ali? Começava a fazer o que ali na frente de todo mundo? Confessar pecados. Eu menti, eu roubei, eu trapaceei. Todo mundo arrependido confessando pecados. Aí apareceu Jesus na fila. Jesus tinha pecado para confessar? Aquela fila travou ali. Imagina uma fila de gente confessando pecado. Aí chega um, olha no olho de João Batista. João Batista conhecia que era o primo dele. João Batista não sabia que o Espírito Santo ia pousar sobre ele, só pousou depois. João Batista não sabia que ele seria o Messias, mas que João sabia uma coisa, que aquele primo dele era mais santo do que ele muito era. Aí quando ele olhou, e Jesus conhecia ele. Talvez algumas das suas maldades de infância foram feitas contra o próprio primo. O primo gosta de roubar o peão do outro, dar uns cascudos, ele era ligeiramente mais velho. Então quando Jesus chega, João murcha. João diz assim: como é que você vem para que eu te batize? Eu é que devia ser batizado por ti. Essa era a identidade de Jesus. Antes de ser revelado que ele era o Filho de Deus, antes de ser revelado que sobre ele desceria o Espírito Santo, João já está ali se curvando, se humilhando diante dele. Aí ele diz assim: João, importa para que se cumpra toda a justiça de Deus. E humildemente, um santo é batizado por um pecador. Quando ele sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. E o pai não se aguenta e grita lá de cima. Um silêncio aguardado por 30 anos. Este é o meu filho amado, em quem há todo o meu prazer. E assim começa Jesus a andar por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Nele estava a graça e a verdade. E Jesus, que nunca pecou, que era simples, santo, esvaziado, vai anunciar o reino e vai falar do seu amor. E Jesus começa a perdoar as pessoas. Jesus começa a passar por pessoas muito pecadoras, pessoas que não tinham voz, nem voto, nem jeito, pessoas condenadas, como aquela mulher que estava à beira da morte por apedrejamento. Todo mundo querendo condenar ela. O que é que Jesus disse para ela? Cadê os teus acusadores? Nenhum te condenou? Não, ninguém. Eu também não te condeno. Vai em paz. Por que Jesus disse para ela: vai em paz? Os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus já estava absolvendo para si os pecados das pessoas. Cada doença que Jesus curou, sabe por que Jesus curava a doença? Porque ele atraía para si. Está escrito em Lucas 4, quando ele lê o rolo de Isaías lá no templo. E ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. E na continuidade diz que ele curou os enfermos para que se cumprisse as Escrituras. Suas enfermidades ele tomou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos. Ele já começou a tomar para si os pecados, as culpas. Cada pessoa que ele encontrava, cheia de pecado, cheia de culpa, cheia de dor, ele disse: vai em paz, seu pecado está perdoado. Para ele perdoar aquele pecado, ele estava assumindo aquele pecado para si. Ele estava assumindo a responsabilidade. Desde que esse aqui eu pago, essa conta aí é minha. Vai em paz. Ele tirou pessoas da plena condenação, e ele vai absorvendo, até chegar ali na cruz. E quando Jesus vai para a cruz, é terrível ali na cruz. A cruz era o pior tipo de morte que existia naquela época. Havia muitos tipos de pena de morte. O apedrejamento era rápido. Todo mundo jogava uma pedra, com 10 pedradas já matava o cara. Era muito difícil alguém sobreviver 1 hora de apedrejamento. A cruz era uma morte lenta, dolorosa e vergonhosa. A pessoa ficava sem roupa, pendurada ali numa cruz, no lado de fora da cidade. Imagine os pregos nas mãos. Imagine a coroa de espinhos na cabeça. Imagine que vai gotejando sangue aqui assim por cima do olho. Quando alguma coisa começa
começa a gotejar no seu olho, qual é a primeira coisa que você faz? Passar a mão, né? Mas que mão? A mão está ali presa. Aí você fica assim, aí toda vez que mexe a cabeça, o espinho entra mais fundo que bate lá na cruz. Imagine a tensão muscular, prego nos pés, prego nas mãos, e ele já tinha sido alvo das chicotadas. Imagine as costas todas rasgadas. Ele só não teve fratura muscular, óssea. Ele só não teve nenhum osso quebrado para que se cumprisse as escrituras. Mas tirando os ossos que sobraram, o que havia de ferimentos em sua carne, ele já havia suado gotas de sangue. Ele já tinha carregado aquela cruz pela cidade. Ele estava desidratado. Ele já tinha perdido o sangue, perdido o suor. Ele estava no deserto, era meio-dia. E ele pede água. E quando pede água, ele dá o quê? Vinagre. Você já teve sede? Muita sede. E vai beber alguma coisa. Antigamente tinha a água mineral, era vendida numa garrafa de vidro. Quando era pequeno. A garrafinha era de vidro. E tinha um vinagre que era vendido também na mesma garrafa. E um dia eu peguei uma garrafa daquela, achando que era água mineral, e coloquei vinagre num copo para tomar um gole. Gente, é muito ruim. Mas imagina o que é o vinagre passando nos ferimentos. Você morrendo de sede e tem que colocar aquele para fora. O Criador da água. Você sabe que a água foi a primeira coisa que ele criou, né? A Bíblia diz que antes de existir terra, antes de existir luz, antes de qualquer coisa, a água foi criada primeiro. Antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha criado a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já tinha água antes de ter luz, no primeiro dia da criação, no primeiro ato. Quem criou essa água foi quem? Sem ele, nada do que foi feito. O Criador da água está com sede e pede às suas criaturas um pouco de água, e lhe é negado. E o que é que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes. Esse é Jesus. Jesus expressou toda a misericórdia, toda a graça de Deus, e ele absolve os nossos pecados e morre. E quando morre, não acaba o sofrimento, porque a Bíblia diz lá em Atos 2, 26 e 27 que sua alma foi levada ao Hades. O corpo estava na sepultura, o espírito voltou para Deus que o deu, e a alma dele foi para o Hades. Qual é o versículo que a gente usa para falar da ressurreição? Ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Então, para ressuscitá-lo, Deus precisou fazer o quê? Quebrar os grilhões. Se Deus precisou quebrar os grilhões da morte para ressuscitar Jesus, logo Jesus estava agrilhoado, acorrentado pelas cadeias da morte. E os salmos proféticos dizem: cordões do inferno se apoderaram de mim, angústias do inferno de mim se apoderaram. Jesus estava ali ferido, aflito, condenado. Jesus foi julgado por nós. Hebreus 2 diz que Jesus provou da morte por todos os homens. Jesus provou da morte de cada pessoa. A morte de Jesus equivaleu à soma de todas as mortes. Não foi um ato simbólico de um morrendo teoricamente por todos. Ele morreu por cada um. E aqui eu vou falar um pouco de ficção científica, que é o seguinte: o tempo na Terra é o que? Se refere a que o tempo na Terra? O que é um dia na Terra? Uma volta que a terra. É o tempo que a Terra dá uma volta completa ao redor do seu próprio eixo. E o que é um ano na Terra? É o tempo que a Terra gasta para dar uma volta completa na órbita solar. Então, raciocine comigo. No inferno, nem tem eixo, nem tem sol. No inferno o tempo não passa como passa na Terra. Quantos dias da Terra Jesus passou morto? Mas a Bíblia diz que aconteceram várias coisas. Uma no primeiro dia, Jesus já começou a ressuscitar. Antes de Jesus ressuscitar no corpo,
A primeira coisa que ressuscitou foi a alma de Jesus, que foi tirada das cadeias da morte, e Jesus fez coisas do tipo: tomar as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. Eu tenho certeza que foi logo no primeiro dia, porque ele disse ao ladrão que estava do lado dele na cruz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus morreu de 3 horas da tarde. O dia para o judeu acaba de 6 horas da tarde. Então, em menos de 3 horas, deu tempo Jesus ressuscitar ali dessa morte da sua alma. Isso em tempos da terra. Só que essas 3 horinhas que seja, para se cumprir o que Jesus disse: hoje mesmo estará no paraíso. Digamos que tenha sido só essas 3 horas que Jesus passou no inferno. Mas no inferno o tempo não passa, o verme não morre. Essas 3 horas que Jesus passou no inferno levou ele a provar da eternidade sem Deus. Jesus que disse: eu e o Pai somos um, ouviu do Pai na cruz a pior coisa que ele poderia ouvir. Quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Qual foi a resposta de Deus? A pior resposta possível. Qual foi a resposta? O silêncio. O Pai que bradou dos céus: este é o meu filho amado em quem me comprazo, agora não pode responder. Sabe o que o Pai estava dizendo ali? Minhas mãos não estão encolhidas que eu não possa te salvar, filho. Meus olhos não estão cerrados que eu não possa te ver. Mas os teus pecados fazem separação entre mim e você. Que pecados ele tinha? Os nossos pecados. Toda a ira de Deus contra os nossos pecados foram punidas completamente em Jesus. Jesus se tornou o alvo da ira do Deus Santo. Jesus provou do cálice da ira de Deus. E Jesus foi condenado à morte absoluta. E Jesus foi acorrentado em sua alma no inferno. E Jesus provou da morte de cada um de nós. Diz lá em 1 Pedro que deu tempo Jesus ir e pregar os espíritos em prisão que antes da arca de Noé. Isso é uma prova que eu tenho de que aquela morte de Jesus foi algo que saiu do tempo. E diz que ele morreu pelos pecados de todo mundo. E em 1 João 2, 1 e 2 diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Eu já tinha cometido pecado quando Jesus morreu? Eu já tinha cometido pecado quando Jesus morreu? Eu não. Eu não tinha nem nascido, nem você. Mas Jesus ali já morreu pelos nossos pecados. Porque Jesus saiu do tempo. Jesus vivenciou o meu inferno, o teu inferno, a minha morte, a tua morte. Ele viveu todas as mortes e todas as culpas de quem já tinha morrido. De Adão até o último homem que nascerá nessa terra. Jesus pagou pela morte de todos. Portanto, Jesus é poderoso para perdoar todo pecado. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há pecado que surpreenda Jesus. Jesus pagou por cada pecado. Portanto, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos é o nome de Jesus. Porque infelizmente a gente às vezes acha que é salvo porque tem esse nome discípulo, ou porque a gente está no grupo caseiro tal, ou porque a gente faz parte dessa igreja que tem o evangelho do reino. E a gente atribui a outros nomes de coisas nossas a nossa salvação. Alguns acham que serão salvos porque melhoraram, porque deixaram as drogas, porque estão bem, porque jejuaram para o retiro. A salvação é única e exclusivamente por esse nome. Esse nome de Jesus. Porque quando ele ressuscitou, o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus foi exaltado. E eu fico imaginando a alegria dos anjos do céu quando Jesus foi exaltado. Porque por 33 anos e meio os céus passaram pelo pior jejum, o jejum de louvar ao Filho. O sol não podia adorar o seu Criador, porque o seu Criador agora virou uma criatura que dependia do sol para sobreviver.
Imagine o constrangimento. Por 33 anos e meio, o sol teve um constrangimento de aquecer Jesus, aquele que lhe dá o brilho e a força. E quando Jesus morreu, a primeira coisa que aconteceu foi um eclipse solar. O sol podia, enfim, voltar ao seu estado natural. Haveria de ressuscitar aquele que lhe sustenta, porque todas as coisas foram feitas por ele, e nele tudo subsiste. E por alguns instantes, aquele por quem tudo subsiste morreu. O autor da vida se fez morte por mim e por você. Mas agora ele ressuscita, cheio de poder e glória, e recebe o nome que está acima de todo nome. Pagou um preço por teus pecados, por tuas dores, por tuas angústias. Raciocine comigo. Imagine o pior ato da história humana. Eu não sei qual foi o pior ato da história humana, mas vamos imaginar que tenha sido o Holocausto. Hitler matando milhões e milhões de judeus. Vamos imaginar então as culpas de Hitler, de Mussolini e de todos os oficiais da Alemanha, de todos os soldados que executavam as mortes. Imagine então a culpa desses homens e o pavor que eles estão infligindo matando os judeus. Imagine um banheiro, quando eles abrem a água para tomar banho, sai gás, um gás letal, porém que não mata instantaneamente. Imagine a agonia daqueles homens presos no banheiro, a agonia de cada um, o sofrimento de cada um. Imagine a angústia dos que estão fora, sabendo o que está acontecendo, sabendo que serão os próximos. Imagine a angústia dos familiares que perderam os seus filhos para isso. Imagine até a angústia que até hoje assola o coração dos que sobreviveram e dos parentes dos que sobreviveram. Jesus Cristo pagou um preço na cruz, não só pelos pecados do Hitler, mas pela angústia e sofrimento e dor dos que morreram. A morte de Jesus equivaleu à culpa de um e ao desespero do outro. Mas imagine que isso é de toda a humanidade, de todos os povos, de todos os assassinatos, de todas as dores. O que Jesus vivenciou deu a ele o título de o autor da graça. E o trono em que Jesus está sentado hoje é o trono da graça. E nós podemos recorrer a esse trono da graça, porque aquele que está sentado lá sofreu o que você está sofrendo. Eu não sei o tamanho da tua dor, eu não sei o tamanho do teu sofrimento, só quero te dizer que esse sofrimento Jesus já sofreu no teu lugar, e Ele pode te dar paz hoje. E esse sofrimento autoriza Jesus a te dizer hoje: tenha paz, tenha paz. Uma paz que não vem da mudança da tua circunstância, uma paz que vem de Jesus, uma paz que o mundo não pode compreender, não pode provar e nem pode dar, uma paz que o remédio não dá, que a psicologia não entende. A paz de Jesus, que excede a todo entendimento. Nunca ninguém vai entender essa paz, essa alegria que vem de dentro, que vem de Jesus. E ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira minta, que no curral não haja pastagem, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele é a minha força, Ele é a minha paz, Ele é o meu Senhor. Esse é Jesus. Nele nós cremos, nele nós temos a nossa esperança. E hoje Ele está sentado aonde? No mais alto, à destra do Pai. E o que é que Ele está fazendo lá? Intercedendo por nós. É advogado da gente. Quando a ira santa do Deus Santo se manifesta contra o pecado da gente, Ele imediatamente bota a mãozinha dele assim na frente do Pai, não precisa dizer nada, aquela mãozinha furada. E o Pai tem um acordo, tem um acerto de nunca mais culpar ninguém, nunca mais condenar ninguém por um pecado que já foi condenado e culpado nele. Quando a Bíblia diz Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por que diz que Ele é fiel e justo? Porque quando Jesus pagou um preço na cruz pelos nossos pecados, aquele preço foi pago. O seu pecado já foi pago. Quando o Senhor te perdoa hoje, Ele não está sendo amoroso nem misericordioso. Ele foi misericordioso e amoroso quando deu Jesus, porque Deus amou
Mas agora, quando você anda na luz, Deus não precisa usar misericórdia agora. Deus só precisa usar agora a justiça. É justo, o pecado dele já foi pago. Jesus está ali para lembrar: pai, eu já paguei esse aí. Sabe uma frase que Deus nunca vai dizer a você? Imagina você chega de joelho diante do Senhor e diga: Senhor, eu pequei. O mesmo pecado que você cometeu ontem, semana passada. Uma frase que você nunca vai ouvir de Deus é: de novo? Para Deus não existe de novo, porque Ele esquece. Pecado confessado é pecado esquecido, é pecado perdoado. Sabe quem poderia dizer de novo? Satanás. Mas lembre daquela mulher que estava para ser apedrejada por adultério. Não foi que Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Será que Satanás pode atirar alguma pedra em você? Será que é ele o que não tem pecado e pode te acusar? Ele não pode te acusar, porque aquele que podia te acusar foi acusado no teu lugar, e ele pode te perdoar, e ele pode te livrar, e ele pode te livrar da culpa, e ele pode te dar paz. Ele é o príncipe da paz, ele é o pai da eternidade, ele é o teu Deus, é o teu redentor, e ele vive em você, e ele vive diante do Pai para interceder em você, e por isso você tem vida gratuitamente nele, por meio dele e para ele. E nunca que a gente vai conseguir entrar no Santo dos Santos porque jejuou, porque orou, porque foi para o grupo caseiro, porque recitou a catequese. A gente só entra no Santo dos Santos por um único caminho: o sangue de Jesus, que é a testemunha diante do Pai de que nós somos bem-vindos ali. Porque o lugar para onde a gente devia ir, que era o inferno, Jesus já foi no nosso lugar e tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Deus. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Deus, Ele é o autor da graça. Esse é Jesus. E um dia Ele vai voltar. Bendito o dia em que ouviremos aquela trombeta tocar. Amém. Quem estiver de nós vivo será arrebatado e transformado. Quem já dormiu, porque crente não morre, quem já dormiu, essa trombeta vai despertar. Vai dormir, quando acordar já vai estar sendo arrebatado. Não sabe nem o que aconteceu. Não sabe quantos anos passou, o que foi que rolou por ali, se doeu. Ele só sabe que aquele rosto que está resplandecendo ali é o rosto do seu Senhor, do seu Redentor. E a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos. 1 João 3,5. E assim como Ele é, nós seremos. Aleluia. Quando nós olharmos para Ele, seremos transformados em glória, a sua própria imagem. E aquele que nele tem esta esperança, a si mesmo se purifica. Eu me purifico porque eu tenho nele esta esperança. Não é assim: se alguém se purificar, vai ter a esperança. E aquele que nele tem a esperança, a si mesmo se purifica. Eu me purifico porque eu tenho esperança nele, porque ele está em mim, porque ele é a garantia da minha vitória, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Ele está contigo todo dia. Para perseverar, você não depende de experiência, de esforço, você depende dele, e ele está garantido todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é contigo, ele está contigo, ele te segura pela tua mão e te diz: não tenha medo, não tema, eu sou contigo. Não tenha medo da tentação, do pecado. Ele diz assim: eu só permito que você passe por tribulação que você aguenta. Se sua tribulação é grande, receba o elogio do céu. O Senhor está dizendo assim: você aguenta, eu estou contigo, você é forte, você vai vencer, você vai perseverar. Nele é essa esperança, essa é a identidade de Jesus. Assim Jesus é. Tudo isso que há em Jesus, toda essa bondade, toda essa graça, todo esse amor, tudo que nós temos visto em Jesus,
nos leva para Deus, nos leva para aquilo que Deus tem para nós. Eu tenho que fazer a seguinte pergunta agora, para a gente refletir. Qual o propósito eterno de Deus? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Uma família De muitos filhos semelhantes a Jesus. Você está lembrado da responsabilidade que Jesus trouxe para si? De dizer, quem olha para mim, está olhando para o Pai. Essa responsabilidade Jesus repassou para a gente. João 17, 18. Jesus orando ao Pai diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Diga isso comigo. Assim vou ajudar vocês. Assim como tu me enviaste ao mundo, Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. também eu os enviei ao mundo. Quem disse isso? Jesus, Conversando com quem? Deus, Pai. Então vamos mudar a frase. Assim como Deus enviou Jesus ao mundo, Assim como Deus enviou Jesus ao mundo, Jesus me enviou ao mundo. Amém? Amém. Na mesma intensidade, com a mesma responsabilidade e com a mesma graça. Tudo que Deus deu a Jesus, para Jesus expressá-lo aqui na terra, Jesus te dá para você expressá-lo aqui na terra. Então, como deve ser a tua carteira de identidade? Quem me vê a mim, vê a Jesus. Amém? Amém. A gente não pode dizer assim: um dia eu serei igual a Jesus. A gente tem que dizer assim: eu sou igual a Jesus. Mas o que fazer com esse pecado que eu cometi antes de vir para cá? Eu não tenho que fazer nada. Já foi feito alguma coisa pelo pecado que eu cometi ontem. O que foi feito por esse pecado que eu cometi ontem? Ele foi pago. Há perdão para esse pecado. Então o que é que eu faço? Quem confessa e deixa, o que é que alcança? Misericórdia. Não é alcançar misericórdia porque mudou, porque sublimou, porque compensou. Eu pequei, mas eu já estou perseverando, já jejuei, já deixei. Não, eu apenas confessei. Aquele que encobre as transgressões perde a oportunidade de receber o perdão, mas o perdão já está garantido. Há perdão para todo o pecado. A confissão é o resgate desse perdão. Quando eu confesso, eu prego lá o perdão. Já tem um perdão aqui, ó. No sangue de Jesus Cristo há perdão para o meu pecado. Confessar é ir lá e buscar. Então, se eu estou aqui santificado em Jesus Cristo e eu peco, eu caio para aqui. Quando eu confesso, eu volto para onde? Volto para onde eu estava. O que é que eu estava antes? Em Jesus. E eu sou o que em Jesus? Em Jesus eu sou a imagem e semelhança. Vamos lembrar o que aconteceu no nosso batismo. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. vamos dizer igual o Sérgio Avilés diz. Tiando, vamos lá. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Não sei nem dizer, não. É mais chiado que tudo, né? Mas isso é fantástico. O que é revestimento? Quem sabe aqui o que é revestimento? Esse piso aqui que vocês estão... Olha aí por esse piso aí no chão. Está revestido de quê? Mármore. O que é isso aqui? Granito. Granito? Pó de granito? Isso aqui antes era de terra, era de barro. Aí foi revestido de granito. O que é que vocês estão vendo quando olham agora? Se eu era pecado, todo pecado, e Deus fez a Jesus pecado no meu lugar, para que eu fosse feito o quê? Justiça. Então Jesus já foi feito pecado, não foi? E eu agora fui colocado em Cristo. Eu fui feito o que agora? Então o que é que eu sou agora revestido de Cristo? Eu sou justiça? Eu sou pecado ou sou justiça de Deus? Justiça de Deus. Não houve a troca? Houve ou não houve? Se Jesus já fez a parte dele, que foi assumir o pecado,
Assumir a Jesus precisou pecar para receber pecado? Não. Eu preciso fazer atos de justiça para receber a justiça? Não. Foi uma troca. Ele me deu a sua justiça. Ele me deu a sua senha para entrar no Santo dos Santos. Ele me deu a senha para entrar no descanso. Que quem merecia esse descanso? Ele. Aí eu entro para o descanso. O sábado, o verdadeiro sábado, é o descanso que Jesus merecia e que Jesus nos deu acesso nele. Nós temos acesso a ele. Nós estamos nele. Nós somos revestidos de Jesus. Então quando o pai olha para Samuel, para Beguinha, para André, para Dan, quem é que Deus vê? Jesus. Porque eu fui revestido dele. Quem foi batizado aqui em Cristo? Você está revestido de Cristo. Então quando o pai olha para você, ele te vê assim: minha noiva, preciosa, sem ruga e sem mácula. Deus não está vendo enrolados, devedores, pecadores, caídos, amargurados. Deus não está vendo trabalhosos. Deus está vendo uma noiva santa. Por que Deus está vendo essa noiva santa? Porque Ele está vendo Jesus em vocês. Vocês não serão um dia iguais a Jesus. Vocês são iguais a Jesus. Pela fé, pelo ato de justiça de um só, todos nós fomos feitos justiça de Deus. Jesus proveu para o Pai essa família. Jesus veio à terra como unigênito. E ele saiu da terra como primogênito, como o primeiro de uma família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então a pergunta é: qual é a tua identidade? Vamos lembrar da matemática. Identidade é uma paridade absoluta. Diga isso. Identidade é uma paridade absoluta. Identidade é uma paridade absoluta. Todo elemento que tem num conjunto tem que ter no outro aqui, tá? Então vamos pensar em todas as características de Jesus. Se eu sou discípulo de Jesus, se eu sou revestido de Jesus, e eu agora sou da família de Deus, o que é a identidade? É que tudo que tem em Jesus tem que ter em mim. Tudo que está em mim não está em Jesus. Tá ok? Tudo que tem sobrando em mim que não tem em Jesus. Tá certo ou errado? Tá errado, tá sobrando. Tem que tirar isso. E tudo que tem em Jesus e está faltando em mim, quem está errado? Eu estou errado do mesmo jeito. Jesus nunca está errado, certo? Jesus é a referência, Jesus é o padrão. Qual é a santificação? É eu me tornar igual a Jesus. Tudo que tem em Jesus e me falta, eu vou conseguir. Tudo que tem em mim e não tem em Jesus, eu tenho que tirar. Agora, como é esse processo? Não é o esforço, não é a discipulada, não é alguém pegando você e tentando na marra transformar você igual a Jesus Cristo. Gente, a transformação que a Bíblia fala pra gente é a transformação do espelho. O que é a transformação do espelho? Tem um espelho ali vazio, sem ninguém na frente dele. Ele está refletindo o quê? Nada. Aí alguém chega na frente dele. Chega Beguinho na frente dele. Imediatamente o espelho fica belo, né? Chega um Beguinho ali, ó. Tadã! O espelho vai ficar igual a ele, né? Sai Beguinho, entra eu. O espelho agora ficou igual ali. É ou não é? A transformação do espelho depende de alguma coisa do espelho. O espelho reflete quem está olhando para ele. Jesus tem esse poder. Amém. Jesus reflete quem está olhando para ele. E se reflete em nós. O que é que eu tinha para refletir em Jesus? Pecado. Aí Jesus pegou esse pecado para ele. E Jesus se fez pecado no meu lugar. E o que é que Jesus tem para refletir em mim? Santidade, justiça, paz. A partir de hoje a gente tem que olhar no espelho e ver Jesus. Amém. E assumir para nós essa identidade. Quem olha para mim está olhando para Jesus. Amém. Essa é a responsabilidade. Minha filha mais nova me chamou, ela tem 5 anos. A gente estava almoçando, ela fez: pai, por que Jesus não gosta da gente? Eu disse: gosta, filho. Ela disse: porque a gente leu na Bíblia que Jesus gostava muito de uma família que ele sempre ia visitar. Era Lázaro, Marta e Maria.
morreria, Jesus sempre visitava eles. E por que Jesus nunca vem visitar a gente? Diga, filha, é porque Jesus já mora aqui. Eu não venho visitar a minha casa, eu moro aqui, né? Então Jesus também não vem visitar essa casa, ele mora aqui. Eu falei assim, como eu não vejo ele? Eu disse, você vê. Olha para o papai. Quem vê a mim, vê a Jesus. Jesus mora aqui dentro de mim. Você já sentiu meu amor por você? Eu disse, já. Você já me viu fazendo coisas boas? Já. Isso é Jesus. Se dependesse de mim, eu só ia fazer bobagem. Jesus mora em você. Jesus se expressa através de você. Então Jesus mora nas ruas de Piauí. Jesus estuda nas escolas de Piauí. Jesus trabalha no comércio de Piauí. Tem Jesus na polícia. Jesus foi enviado agora para Valença. Para trabalhar no Instituto de Educação. Jesus é bom. E vive em nós. E porque Ele vive em nós, Ele vai se expressar em nós. Nossos olhos vão refletir Jesus, nossas mãos. Então a pergunta é a seguinte: quanto na sua vida reflete Jesus? Que elementos na sua vida não estão expressando Jesus? Que distorções estão acontecendo nesse teu espelho? Lembre, para cada elemento que há em Cristo, necessita de um elemento igual em nós. Tudo que você lê na Bíblia sobre Jesus, nosso desafio é ser igual a Ele. Nosso alvo é ser igual a Ele. Só que nós não temos força para ser igual a Ele. A força é dele. Então, nós precisamos refletir um pouco sobre isso. A nossa identidade está sendo a de Cristo? A nossa digital, as nossas marcas, lá na carta de identidade tem uma digital, não tem? Aquilo é a tua marca. Quando você passa, você deixa uma marca. Que marca você está deixando nas pessoas que passam pela tua vida? Que marca teus professores receberam de ti, ou teus alunos, para quem é professor? Quem é cliente? Que marca as pessoas por onde você passa nas lojas? Que marca você deixa nas lojas, no comércio, nas filas? Que marca você deixa nos seus vizinhos? Que marcas você deixa nos relacionamentos? Nos teus amigos? Que marca você deixa? Quem é pai? Que marca você está deixando no teu filho? E quem é filho? Que marca você está deixando no teu irmão, na tua casa, no teu pai, na tua mãe? Cada marca que Jesus deixou representava o Pai. Porque você sabe que tem como identificar, gente. Se o CSI chegar aqui, ele vai encontrar resto de saliva nesse microfone, ele vai saber que eu passei aqui, vai encontrar digital minha aqui nessas cadeiras. A gente deixa o cheiro, a imagem, o vestígio. Se o CSI do céu passar no teu celular, que marcas tem no teu celular? São as marcas de Jesus? Que marcas tem no teu computador? Que marcas tem nos teus sonhos, nas tuas memórias? Tudo que há em ti reflete Jesus? Precisa refletir. Mas a grande novidade não é que você tem que ser igual a Jesus. Isso não é novidade. A grande novidade é que você pode ser igual a Jesus. Porque você conta com Ele. Como é que um espelho pode ser igual a mim? Ele tem que contar com quem? Comigo. Para um espelho ser igual a mim, ele precisa de mim na frente dele. Como é que você pode ser igual a Jesus? Olhando para Jesus. E você não precisa de esforço para olhar para Jesus. Jesus já está na sua frente. A gente tem Jesus por todo lado. A gente está revestido de Jesus. Jesus está na nossa frente como nosso modelo. Jesus está do nosso lado como nosso amigo. Jesus está nas nossas costas, na nossa retaguarda, como nosso protetor. Jesus está embaixo de nós como nossa rocha, como nosso fundamento. Jesus está acima de nós como nosso Senhor, como nossa cobertura, como nossa proteção. E Jesus está dentro de nós como a nossa vida. A gente conta com Jesus. Nós estamos revestidos de Jesus. A gente tem Jesus de todo lado. Infelizmente há quem cante uma música
pensando na prosperidade material. E canta, eu sou abençoado de todo lado. E em tudo que eu faço eu sou abençoado. E essa pessoa está pensando só na prosperidade. Mas essa canção é fantástica quando pensada em função de Jesus Cristo. Eu sou abençoado de todo lado. E a Bíblia chega a dizer, sabe o quê? Que quem me der um copo d'água vai receber galardão. Amém? Amém. Quem te der um copo d'água tem galardão. Porque está dando um copo d'água a quem? A Jesus. Quem te der comida, está dando comida a quem? Jesus disse assim, que no juízo final ele vai chegar para alguém e vai dizer assim, eu tive sede, você me deu de beber. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu estava preso, você foi me visitar. E a pessoa vai dizer assim, eu nunca fiz isso não. Você fez isso todas as vezes que você fez a um dos meus pequeninos. Jesus disse assim, em Mateus 10, quando ele envia os discípulos, ele diz assim, quem rejeitar vocês está rejeitando, e quem receber vocês está recebendo. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus te enviou. Toda a autoridade que há nos céus e na terra estão disponíveis para você ir. E quando você chegar num lugar, Jesus está entrando naquele lugar. E quando você chegar numa rua, Jesus está chegando naquela rua. E quando você chegar numa cidade, Jesus está chegando naquela cidade. E quando você olhar para uma pessoa, Jesus estará olhando para aquela pessoa. É isso que a Bíblia diz. Gálatas 2:20. Logo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Nós precisamos crer no Filho de Deus. Sabe que Satanás é acusador. O nosso inimigo, ele é um acusador. E que infelizmente muitos de nós dão mais crédito às palavras desse acusador do que às palavras de Jesus. E quando Jesus diz, eu te perdoo, enquanto Jesus diz, vai em paz, enquanto Jesus chega para Pedro, chamado para ser apóstolo, e amaldiçoou o pessoal que estava dizendo a ele que ele parecia com Jesus, que tinha andado com Jesus, em vez de ele se sentir como é o Jesus, sabe, você está falando igual a ele, você é da Galileia, eu já vi você com ele, e diz que ele amaldiçoava eles, e dizia, eu não conheço esse homem, na frente de Jesus.